A pessoa passa a vida toda planejando uma aposentadoria tranquila, mas quando chega a hora de aproveitar, acaba virando alvo de oportunistas que põem esse projeto em risco. Uma rede de agentes financeiros inferniza a vida de aposentados, oferecendo empréstimos fáceis que acabam virando uma bola de neve de problemas. Mas é possível evitar esse tormento. Veja agora na reportagem da Mônica Marques e do José de Arimateia. Dá pra ver quando os passos vêm do passado, um pouco inseguros, meio fora do ritmo em volta. Quem caminha frágil assim pode virar presa fácil na cidade. Qualquer probleminha relacionado à previdência, a gente resolve. Tá bom. Valeu, obrigado. A propaganda informal, ali no corpo a corpo, é feita por um laçador. É assim que eles são chamados. E é fácil entender por quê. Estão sempre na porta de agências do INSS fazendo o que você vê nestas imagens. Laçando aposentados. Olha a cena. Enquanto uma laçadora segue com um idoso, uma idosa é abordada por um outro laçador. Eles são muitos e dizem trabalhar para os bancos. Oferecem principalmente dinheiro fácil. A gente está liberando 11.500, dinheiro para cada salário. Empréstimo consignado. Empréstimo consignado. A isca mais usada. É o empréstimo com menores juros, porque o dinheiro para as parcelas sai diretamente da fonte pagadora. No caso, o INSS. Essas parcelas não podem somar mais que 30% do valor total da aposentadoria. Para convencer o idoso a fazer um empréstimo, os laçadores prometem o impossível. Mas vai sem margem? Vai. Porque ele já tem mais de 30% do comprometido. Crédito para quem está sem margem no consignado. Os outros 70% da aposentadoria podem ser usados em empréstimos pessoais, que têm juros muito maiores e, portanto, parcelas mais altas. Só que essa diferença os laçadores costumam não explicar. Isso é muito sério, né? Porque o consumidor é assediado, ele é assediado de uma forma absolutamente inadequada, quer dizer, é legal o oferecimento do serviço, mas não da forma como os chamados pastinhas ou os laçadores, né? Como se chama em outros estados, vem fazendo. Todo aposentado sabe o trabalho que dá. No fim de anos de contribuição, ainda tem uma longa espera pelo processo administrativo que autoriza o recebimento do benefício. Só depois o idoso finalmente consegue relaxar, ou deveria conseguir. Na porta de uma agência, os laçadores chegam a discutir por causa de um possível cliente. A repórter Mônica Marques acompanhava um idoso. E aí? Mas ela tá falando comigo aqui. Eu tô dizendo a ela, se não der certo, ela volta aqui. Sem margem, mesmo que ele tenha passado a margem, faz? Faz. Comigo faz. E não adianta fugir que o assédio chega em casa. Alô? Oi, direito, Mário Sérgio? Pois não? Oi, Mário, tudo bem com o senhor, meu querido? Tudo bem. Ah, que bom. O Mário Sérgio acabou de se aposentar. Recebeu a notificação nesta sexta-feira. A reportagem tinha ido à casa dele na terça e os telefonistas já trabalhavam com essa informação. Sobre o que seria? Em relação ao valor feito por ele, você ser beneficiário do INSS. O dia inteiro isso. São 10 horas da manhã, terceiro já que eu recebo. Bom dia, Sérgio. É ele. Eu já pedi para tirar o meu telefone do sistema. Eles querem vencer a gente pelo cansaço. Ele está cansado de dizer que não quer o empréstimo. É o que eu falo para eles. No atual momento, nenhum interesse. Alô? Alô? Oi? Oi, eu gostaria de falar com o senhor Mário Sérgio. É ele mesmo. Mal consegue dar uma entrevista sobre ser interrompido pelos telefonemas. Eu tenho um telefone fixo também, que está no meu nome, e também ficam ligando lá. E na véspera tinha sido pior. 16, 17, 18, 19 telefonemas, oferecendo o mesmo tipo de empréstimo. E normalmente eles se apresentavam como consultores do INSS. Aqui é consultor do INSS e a gente tem um benefício do INSS para a senhora. Uma vez, a dona Maria Inês respondeu que recebia uma aposentadoria pequena.
Aí a pessoa falou, não, mas a senhora não ganha tão pouco assim. E me falou o valor que eu realmente recebia. Eles tinham conhecimento da sua vida financeira toda? Da minha vida financeira toda. O INSS chega a fazer contato telefônico? Não, esse contato telefônico sobre situações relativas a esse ponto, empréstimo consignado, assédio, não. Mas então como é que essa rede de laçadores e telefonistas tem acesso às informações dos aposentados? Em 2018, a ouvidoria do INSS recebeu quase 1.300 denúncias de repasse de informações sigilosas em todo o Brasil. O dado do consumidor só pode ser fornecido quando ele autorizar o fornecimento. E para quem ele autorizar o fornecimento. Eu entrei com o meu processo de aposentadoria início de 2017. Aí, antes mesmo de eu ser notificada pelo INSS que eu já estava aposentada, eu recebi uma correspondência de correspondente bancário de vários bancos me oferecendo empréstimo consignado. Então, a partir daí, eu tomei conhecimento que eu já estava aposentada, mesmo antes do INSS me comunicar oficialmente. Como é que esses dados são vazados? Só existe essas três coisas. Banco, quando ele é comunicado, que o banco é comunicado. Existe a DataPrev, que é o nosso processamento de dados, e o INSS, que nós temos todos os dados. Num dos lugares onde gravamos o trabalho dos laçadores, fomos levados por um deles ao escritório onde os empréstimos são assinados. Isso aí aqui da INSS? Isso, só isso que a gente precisa consultar. Com acesso aos dados da dona Maria Inês, os telefonistas insistiam. Sábado, às vezes à noite, às vezes domingo, às vezes à noite do dia de semana. E você doente? Doente. Uhum. Ela se tratava de um câncer. Precisava deixar o telefone ligado, até mesmo para as pessoas terem contato comigo. Eu não estava bem, minha família sempre ligava para mim, né? Voltei a tomar remédio de pressão, voltei a tomar de diabetes e de colesterol. A dona Margeli ficou doente depois de aceitar uma oferta de cartão de crédito com taxas especiais para os aposentados. Um dia me encheu tanto o saco que eu falei, quer saber de uma coisa? De fazer esse cartão. Você quis fazer isso por quê? Para me livrar dos telefonemas. Foi convencida pelo corretor a copiar e enviar seus documentos. Inclusive, ele ainda falou assim, foca bem na assinatura. E 2 empréstimos fraudulentos foram feitos no nome dela. O INSS recebeu no ano passado mais de 50 mil reclamações de beneficiários por causa de empréstimos feitos sem a autorização deles. Jamais dê seu CPF para quem quer que seja. E cuidado com o que está assinando. Documento em branco, em hipótese nenhuma. Quase 6 milhões de brasileiros com mais de 65 anos estão com contas em atraso. Terceiro, se está endividado, não se tornar superendividado. O que significa isso? Fazer um planejamento financeiro. Entender o quanto entra na conta corrente e o quanto sai. A dona Margeli agora paga o empréstimo que foi parar na conta dos fraudadores. E engraçado que bate uma fraqueza no corpo. Você entendeu? Apetite. Nossa, não tenho mais. Pela tristeza de ter caído, está enfrentando isso? Tudo isso. E o que eu penso, gente, trabalhei para depois me divertir, passear. Estou numa vida desta. Porque é horrível você se sentir lesada. Horrível. A inadimplência entre idosos cresceu 11% no ano passado. Na população em geral, o crescimento foi de 4,5%. 43% dos idosos são os principais responsáveis pela vida financeira da família. O acesso fácil ao crédito em um momento em que eles precisam ajudar a família faz com que a inadimplência se instale. É óbvio que nós temos que entender que há situações em que a pessoa, o idoso, enfim, o aposentado, ele quer e precisa fazer um empréstimo, ele vai buscar o consignado em que as taxas são mais baixas, mas vá ao seu banco. O marido da dona Ivone foi ao banco fazer um empréstimo. Aquele do aposentado, né? É o de 12 mil que dá 390 para pagar por mês. 2 anos depois, ele está com depressão. Faltou dinheiro para comprar até pão. É que a cada mês aparecia um desconto novo no benefício. E o seu José não entendia o que estava acontecendo. Ficou sem luz, sem água? Me conta sem água, sem luz. E daí a gente correndo aí para arrumar dinheiro para pagar. A certa altura... Funcionários do próprio banco perguntavam se ele precisava de dinheiro. Achando que era a correção de algum erro, ele aceitava. Ele não sabia que era empréstimo. Ele não sabia que ele estava contratando empréstimo pessoal. O que eu vi no papel lá já está em 57 mil. As filhas não conseguem descobrir em que momento a vida dos pais desandou assim.
conversamos com o gerente, que é o gerente responsável pela conta dele, e a única coisa que eles falaram assim, ó, tem tais empréstimos, né? Eu falei, mas aonde foi feito empréstimo? No caixa eletrônico, por telefone? Não, a gente não tem essa informação. E é possível fazer empréstimo por telefone? Segundo eles, é possível fazer de qualquer forma por telefone, acho que até telepatia, porque é impressionante. O Código de Defesa do Consumidor já protege o idoso de forma diferenciada. E ocorre o que a gente chama de inversão do ônus. O ônus passa para o fornecedor. Então, se o consumidor disser que não solicitou nenhum empréstimo, o fornecedor tem que provar que o consumidor solicitou, e não o contrário. Eles mostraram algum documento assinado por ele? Não. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, diz que no caso de fraudes na contratação de crédito, colabora com autoridades policiais e com os PROCONs. Sobre os laçadores, a FEBRABAN explica que as instituições financeiras acompanham de perto o trabalho deles. E as sanções podem chegar ao descredenciamento do correspondente. A associação que representa os correspondentes bancários também repudia todo e qualquer comportamento que fira a ética na hora da oferta de serviços bancários. A gente trabalha diretamente pelo INSS. Na hora que coloca o CPF dele, já sai tudo. O banco onde ele recebe, o local onde ele mora, tudo. Em relação ao vazamento de dados de beneficiários do INSS, a FEBRABAN informa que participou da elaboração da Instrução Normativa 100. A Normativa 100, que deve entrar em vigor em março, traz 2 medidas para a segurança do idoso. A primeira é relativa a um período de 180 dias após a concessão do benefício previdenciário, em que aquele segurado, aquele beneficiário, ele não poderá ser procurado, sofrer qualquer tipo de importunação de qualquer agente, pessoa física ou instituição. Telefonema só depois de 6 meses. A segunda medida estipula o prazo para o próprio empréstimo. Após a concessão do benefício, a contratação de empréstimo só poderá ser feita após um período também, um período de 90 dias. E já existe a possibilidade de o aposentado pedir o bloqueio da conta para novos empréstimos depois de fazer um consignado. José e Ivone não sabiam. E na época que seria para ser a melhor idade para você descansar um pouquinho, que você vê, o salário deles é pequeno, mas pelo menos para ter o básico dentro de casa, ele ter o prazer de poder comprar o pão fresquinho dele de manhã, chegar no mercado, olha a vergonha que você passa no bairro, chegar no mercado você não ter R$3 no teu cartão para você pagar. E o meu marido é uma pessoa que começou a trabalhar com 14 anos de idade, com carteira assinada, nunca ficou sem carteira assinada. Se aposentou, é uma pessoa completamente assim, certa, honesto.